E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo aqui de uma forma bem resumida, falando um pouquinho sobre o sangue e seus componentes. Antes de explicar, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Vanderly. Vou tentar passar de uma forma bem resumidinha para vocês aí, beleza? Galera, eu vou focar a câmera aqui no computador para facilitar a compreensão e ficar melhor a didática, beleza? Pois bem, pessoal, sangue. O sangue é um componente que fica no sistema circulatório fechado. O que vem dizer isso? O que quer dizer isso? Sistema circulatório fechado. É um sistema onde que o sangue vai passar só nas veias e no coração. Então, o sangue ele passa aí dentro das veias do coração, mas só que acontece? Ele vai atravessar as paredes dos vasos sanguíneos e cair nos tecidos, onde vai banhar os tecidos para quê? Para que o tecido utilize os nutrientes que ali estão, o oxigênio e, se tiver precisando, as células de defesa para proteger o nosso organismo. Então, depois de utilizar esses nutrientes e oxigênio, a célula vai produzir metabolismo, resíduo de metabolismo, né? Então, esse resíduo vai ter que ser drenado. Então, os vasos linfáticos vai auxiliar na drenagem do sangue para que esse líquido volte de novo para os vasos sanguíneos. Então, o sistema circulatório fechado quer dizer isso. O sangue vai passar somente dentro dos vasos sanguíneos e coração, ok? Então, o que vem dizer sangue? O que é o sangue para vocês aí, pessoal? O sangue é um tecido conjuntivo que tem a função de transporte de nutrientes, gases respiratórios e células de defesa do organismo. Então, o sangue, pessoal, ele é composto por componentes. Tá aqui de verdinho aqui para vocês aqui, ó, componentes. Quais são esses componentes? São o plasma sanguíneo, os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Eritrócitos também pode ser chamado de hemácias. Leucócitos também pode ser chamado de glóbulos brancos. Pois bem, vou tentar explicar um pouquinho de cada um. Plasma sanguíneo. O que é isso? É a parte líquida do sangue. Então, dentro desse plasma sanguíneo, 90% desse plasma é água. Dentro dessa água, tem alguns íons. Como exemplo, são sódio, potássio, cálcio e magnésio. Também encontra aqui dentro desse 90% de água, proteínas. Um exemplo para vocês é albuminas e anticorpos. O que é anticorpos? São imunoglobulina de defesa, que são liberadas por uma célula especializada de defesa do nosso organismo. Esses anticorpos servem para combater antígenos ou corpos estranhos, que causam doença no nosso corpo. Também pode ser encontrado carboidrato dentro do plasma sanguíneo. Qual o carboidrato? A glicose. Essa glicose, pessoal, nós utilizamos, a célula utiliza ela para produzir energia. Para produzir energia, assim dando força para o nosso organismo funcionar corretamente. E também encontramos hormônios e vitaminas dentro do plasma sanguíneo. Então, logo em seguida vem os eritrócitos ou glóbulos ou hemácias. Pode ser chamado tanto de eritrócitos ou hemácias. Qual é a função das hemácias ou dos eritrócitos? Hemácias são células sanguíneas contendo uma grande quantidade de hemoglobina. Essa hemoglobina, pessoal, é um pigmento responsável pela capturação do oxigênio. Então, as hemácias, ela faz o transporte de oxigênio dentro do nosso organismo. Esse oxigênio, pessoal, vai ser levado para os tecidos. Lá nas células, junto com a glicose, que está aqui no plasma sanguíneo, a glicose e o oxigênio vão fazer o processo de produção de energia, o famoso ATP. E essas energias vão ser utilizadas no nosso corpo para que nosso corpo funcione corretamente. Então, beleza. Eritrócitos, função principal é o que? Transporte de oxigênio. Leucócitos ou glóbulos brancos, pessoal. Qual é a função desses leucócitos? São células incolores que apresentam como função defender nosso organismo, galera. Vou dar um exemplo aí para vocês. São as células chamadas os macrófagos. O
que são essas células aí? É uma célula de defesa, cuja ela tem a função de fagocitar ou englobar substâncias estranhas ou antígenos que causam mal para o nosso corpo. Exemplos de substâncias estranhas são tem os vírus, as bactérias, os protozoários. Então, os macrófagos, quando encontram esse antígeno, eles vão fazer o quê? Vão fagocitar e destruir, auxiliando assim o nosso organismo. Também temos os outros leucócitos chamados de eosinófilos, basófilos, cada um com a sua determinada função. Linfócitos T, linfócitos B, que produzem imunoglobulina. Então, pessoal, leucócito, função, proteger o nosso organismo contra micro-organismos invasores. Plaquetas, pessoal. Qual é a função da plaqueta? Plaqueta, pessoal, tem a função de garantir a coagulação do sangue. Ou seja, ele serve de tampão quando acontece uma ruptura nos nossos vasos sanguíneos. Para que não ocorra um vazamento muito grande de sangue dos vasos sanguíneos para os tecidos, o que acontece? Essas plaquetas são logo ativadas e vão fazer um tampão naquele local ali que foi danificado nos vasos sanguíneos. Além de proteger que o sangue não saia dos vasos sanguíneos, ele também auxilia na reparação dos danos do vaso. Então, pessoal, a plaqueta tem essa função de coagulação do sangue e também ajudar na reparação de danos nos vasos sanguíneos. Clarinha, aqui tem algumas células aqui, ó, só para vocês verificar. Essas aqui são chamados hemácias ou eritrócitos. Esses aqui são células de defesa ou leucócitos ou glóbulos brancos. Essa aqui também, no cantinho aqui, onde tem a setinha. E aqui no nosso canto aqui, no cantinho, tem um tubo de ensaio com sangue dentro aqui. O que acontece? Esse tubo de ensaio, ele colocou ele numa máquina que fez ele fazer uma alta rotação, girar muito rápido. Com isso, pessoal, teve a separação do sangue. Elementos figurados ficaram embaixo, que são as hemácias na parte inferior aqui de vermelhinho, cor avermelhada, os leucócitos, que é no meio, logo em cima as plaquetas, e a parte líquida do sangue, pessoal, foi na parte superior, essa parte amarelinha aqui. Pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Valeu, um grande abraço.